Você já parou para pensar que muitas das suas opiniões, na verdade, não são suas? Assim como muitas das minhas opiniões, das minhas ideias, na verdade, não são minhas? Pois é, gente. As nossas ideias, as nossas opiniões, as nossas defesas, as nossas argumentações, o nosso estilo de fala, às vezes, de texto, na verdade, é um atravessamento de outras vozes. É o que a gente chama na linguística, remetendo aí a Bakhtin, de polifonia. Na medida em que, segundo essa teoria bakhtiniana, um texto é um atravessamento de vozes. Cada texto que você produz, você reproduz outras vozes. Claro, há muita coisa sua, mas há muita coisa que você absorveu, né, de outros textos, de outros pensadores, e você vai passando isso para frente. Então, de modo que muitas opiniões sobre diversos assuntos, seja política, religião, filosofia, questões sociológicas, de linguística, muitas dessas opiniões, na verdade, a gente absorveu de acordo com o contexto em que a gente estava, a gente se deixou influenciar e a gente também quer influenciar a partir disso. Então, em muitos aspectos, se a gente não parar para aprofundar, para refletir e às vezes refutar certas coisas, nós vamos ser meros atravessadores de opiniões, meros reprodutores de fala. E aí, pensando nisso, que hoje no canal Literologia, eu quereria indicar um livro muito interessante sobre essas questões de influência, de argumentação, de persuasão, gente. É um livro especial, claro, para quem é vendedor, porque precisa influenciar as pessoas, para pessoas que estão na área política, religiosa, advocacia, para qualquer pessoa que lide com essa questão de influência, mas também e, sobretudo, para pessoas que não estão nessas questões, que buscam influenciar outras pessoas, mas que não querem ser influenciados tão facilmente, que querem ir atrás realmente do conhecimento antes dessa influência. O livro é As Armas da Persuasão, como influenciar e não se deixar influenciar. Gente, é um livro do doutor Robert Cialdini, que é PhD, né? Você vai ver aí a biografia dele, é psicólogo social, é o psicólogo social mais respeitado nos estudos da influência e da persuasão. Tem doutorado pela Universidade da Carolina do Norte, pós-doutorado pela Universidade da Colômbia. Atualmente é professor emérito de Psicologia e Marketing da Universidade Estadual do Arizona. E aí com vários, com milhões de exemplares já vendidos, gente, de best-sellers, tá? Então, de início, gente, eu quereria falar que já faz algum tempo que eu tenho este livro e que eu tinha um certo preconceito, não sei porquê, talvez pelo título, por uma coisa que parecesse muito popular, que é um best-seller. A gente às vezes tem esse negócio de, como é um livro que todo mundo lê, é um best-seller, a gente às vezes acha que não é tão digno de um aprofundamento, tá, gente? Mas eu fui ler, sem muita perspectiva e acabei realmente ficando atônito, perplexo com tanto conhecimento, com tanto estudo presente no livro, com questões teórico-práticas presentes no livro, gente. Então, As Armas da Persuasão, como influenciar e não se deixar influenciar. De início, eu quereria dizer também que esta edição aqui do Brasil, com que eu estou em mão, é a edição de 2012, gente. E já há uma nova edição deste livro, revista e ampliada, com muitas modificações, inclusive com imagens que esses não têm, com alguns termos traduzidos realmente para o português que não foram neste livro, tá? E com alguns outros exemplos, certo? 2021. Então, a minha recomendação é que, se você for realmente adquirir, que você possa adquirir a última versão. Chama-se As Armas da Persuasão 2.0, gente. Está lá no site da Amazon, vou deixar o link para que você possa adquirir. O que é que você pode encontrar neste livro, gente? No primeiro capítulo, ele vai falar sobre as armas da influência. Tem um trecho que ele fala sobre click-zoom. Já foi traduzido na última edição por click-rod. É uma parte em que ele vai falar sobre as decisões que nós fazemos de maneira automática, sem se aprofundar muito, a gente acaba indo pelo calor da emoção, vamos dizer assim.
reduzindo o risco com atalhos, os aproveitadores, jiu-jitsu. E aí, gente, ao final de cada capítulo, ele faz um resumo e também algumas perguntas sobre o estudo, para fixar melhor. É altamente didático, gente, o professor Cialdini. No capítulo 2, gente, ele vai falar sobre a reciprocidade. É um dos capítulos que eu achei mais interessante. Então, como a regra funciona, como essa regra da reciprocidade funciona. É muito interessante entender isso, porque isso é aplicado, gente, em diversos elementos. Ele dá vários exemplos sobre isso. Desde as questões de vendas, por exemplo, a questões políticas, em que há uma troca, sim, de favores entre os políticos. É uma questão de como essa regra funciona. Concessões recíprocas, rejeição seguida de recuo, a defesa, e ele resume também o capítulo. No capítulo 3, vai falar sobre compromisso e coerência, mantendo a coerência. O segredo é o compromisso, defesa, resumo e perguntas sobre estudos. No capítulo 4, vai falar sobre aprovação social, o princípio da aprovação social, causa de morte, incerteza, macacos de imitação. E aí, de novo, resumo e as perguntas de estudo, gente. E é interessante que a partir do capítulo 2, ele vai falar sobre essas partes e vai colocar uma parte sobre defesa, né, de como nós podemos nos defender dessas questões. Porque imagina só, ele dá até um exemplo, gente, de uma coisa que ele é um grande estudioso sobre isso. Ele dá um exemplo de que ele mesmo foi persuadido por um menino a comprar uma barra de chocolate que ele nem estava disposto, né? Ele explica como foi que o menino vendeu essa barra de chocolate para ele, que ele nem gosta de chocolate e tal, mas acabou comprando, foi persuadido, mesmo sendo estudioso da área. Tá? É bem interessante. Então ele ensina, às vezes, como nós podemos nos defender dessas argumentações que parecem que são fáceis e tal, mas são muito bem articuladas e bem pensadas. E que, às vezes, essa nossa defesa é necessária para a gente não cair em pegadinhas por aí. No capítulo 5 fala sobre a afeição, fazendo amigos para influenciar pessoas, motivos pelos quais gostamos de alguém, condicionamento e associação, e também a defesa e tal, e tal, e tal. Capítulo 6 vai falar sobre a autoridade, o poder da pressão da autoridade, os fascínios e os perigos da obediência cega, conotação, não conteúdo, e também a questão de defesa, resumo, estudos e perguntas. Capítulo 7 é sobre escassez. Menos é melhor e perda é pior. Reatância psicológica, condições ideais. E também defesa, resumo e perguntas. E o capítulo 8, o último capítulo, fala sobre influência instantânea, automaticidade primitiva, automaticidade moderna, atalhos serão sagrados, resumo e perguntas de estudo. Gente. Então é um livro muito bom. Vou mostrar aqui como que é. Ele traz algumas explicações, gente. Ele traz um depoimento de alguém sobre o livro, tá? Sobre a questão das regras, eu marquei aqui para eu fazer um estudo um pouco mais aprofundado. Sobre vendedores, aqui ele fala também sobre isso, tá? E aí, aqui está o resumo. Ele fala sobre o resumo. Você pode, depois que ler o capítulo, você pode olhar o resumo. E um joguinho de perguntas e respostas e meio que um estudo sobre isso. O capítulo da reciprocidade traz sempre uma frase sobre o capítulo, gente, aqui. Por exemplo, aqui na reciprocidade ele fala: o velho é dando que se recebe e se recebe de novo. Então, primeiro dá para depois receber. Ele fala assim: pague todas as dívidas, como se Deus tivesse escrito a conta. Tá? Então, aqui, como a regra funciona. Tá? É um texto bem legal. A gente tem sempre um depoimento de um leitor sobre isso. Para resumir aqui, vou colocar os 6 princípios que ele fala sobre a persuasão. A primeira é a reciprocidade. Nos sentimos compelidos a retribuir, nem sempre de forma vantajosa para nós, o que outra pessoa nos proporcionou. Isso é interessante, porque às vezes alguém nos dá uma coisa para nós, às vezes até mesmo uma afeição, um bom dia, uma coisa, e você acaba sendo obrigado a retribuir esse favor, alguma coisa assim, de maneira às vezes desvantajosa para você. Compromisso e coerência. Depois que fazemos uma escolha, enfrentamos pressões para nos comportarmos de maneira condizente com o compromisso assumido. 3.
aprovação social. Buscamos nos outros indícios de comportamento mais apropriado a seguir. 4. Afeição. Preferimos acatar pedidos de pessoas que conhecemos do que e de que gostamos. E a 5. Autoridade. Temos um arraigado senso de obediência à autoridade. Escassez, que é o 6º. Tudo se torna mais valioso quando fica menos disponível. Gente, é interessante essa parte aqui, ou seja, tudo isso você vai entender como funciona. Por exemplo, aqui o princípio da autoridade. Às vezes você é uma questão, por exemplo, vamos imaginar uma questão jurídica. Só porque a pessoa é da área jurídica, você vai acreditar às vezes cegamente naquilo que ela fala, né, em relação a esse assunto. E às vezes alguém que não é da área, ou seja, não tem essa autoridade constituída pela sociedade da área, mas ela pode estar falando a verdade para você, você pode não acreditar porque você não acredita na autoridade da pessoa e não no argumento. A gente tem muito isso, em acreditar na pessoa e não no argumento, gente. Assim como a gente tem a ideia do argumento ad hominem, de às vezes, quando você discute com alguém, que você não consegue derrubar o argumento da pessoa, você derruba a pessoa, você ataca a pessoa em vez de atacar o argumento. A escassez, tudo se torna mais valioso quando fica menos disponível. A ideia aquilo que é valioso é porque é raro, né? Então, imaginando um comércio, quando você começa a disseminar que aquilo está se acabando, que não tem mais produto, que são os últimos produtos, com certeza as pessoas vão procurar muito mais. São regras básicas que você vai entender ao longo da leitura deste livro, gente, tá? Mas aí eu deixo claro que a última versão é aqui, eu recomendo, As Armas da Persuasão 2.0. Deixarei o link para que você possa adquirir. Peço que você compartilhe esse vídeo, comente se você já leu algo parecido. Recomende algum livro também para que nós possamos recomendar no canal. Foi um prazer e até a próxima.